Bom dia, mais uma manhã com Deus, priorizando a palavra de Deus, e nesta manhã do dia 31 de maio, nós vamos meditar de Salmos do capítulo 13 ao capítulo 15, que a paz do Senhor encha o teu coração nesta manhã. Vamos dar continuidade nessa leitura enriquecedora, que é a leitura do livro de Salmos, como aprendemos, não é? Com essa leitura. E o livro de Salmos, como eu já disse anteriormente, ele é uma coletânea de orações. Então ele nos ensina a orarmos, né? Nos traz inspiração e nos ensina a orar a palavra. Expliquei isso no devocional anterior. É também poemas, né? Verdadeiros poemas que expressam sentimentos, né? Dos seus autores. São hinos de louvor e adoração a Deus. É uma coletânea que nos ensina que em meio à adversidade, né? Nós até podemos ter um sentimento de desamparo, mas temos a certeza, a convicção de que Deus é fiel e não desampara todo aquele que nele confia. E aí nós vamos ver que o livro de Salmos ele era usado como hinos, né, na sinagoga. As pessoas expressavam ali, né, as suas dores, as suas tristezas, as suas experiências com Deus. E o capítulo 13 é um salmo de Davi e uma oração de fé. Por que uma oração de fé? Porque você vai ver o início do salmo, ele expressando, né, falando do sentimento da alma dele, né, de como ele se sentia ser humano. E aí você vai ver que há uma mudança, na verdade, muito repentina, onde a ele fala que independente daquilo que ele sentia, ele confiava em Deus. Isso nós precisamos aprender, porque em determinados momentos da nossa vida, há circunstâncias que é determinar o nosso fim, quer determinar o nosso dia, e nessa hora precisamos aprender com Davi a declarar a nossa confiança em Deus. Olha como ele inicia o salmo. Até quando, Senhor, esquecer-se-ás de mim para sempre? Até quando ocultarás de mim o teu rosto? Olha o que ele fala no versículo 2. Até quando estarei eu relutando dentro da minha alma, com tristeza no coração a cada dia? Então, esse salmo mostra o humano que Davi era, que ele tinha tristezas que não eram apenas coisas aparentes, mas eram tristezas profundas, tristezas que ele sentia na própria alma. O que é a alma? É o nosso sentimento, é a nossa personalidade, é o nosso eu, não é? Deus nos fez triuno, Deus nos fez, né, espírito, alma e corpo. Este é o projeto de Deus. Quando o homem pecou, isso ficou uma bagunça só. O homem virou corpo, alma e espírito. As prioridades mudaram. Se tornou corpo por quê? Porque é aquilo que é palpável, aquilo que é visível, é aquilo que o homem dá mais importância ao corpo. A alma é o quê? Os seus sentimentos, as suas vontades, a sua personalidade, o seu eu, né? O homem também dá muita importância, mas muitas vezes o homem esquece do seu espírito, e o espírito é eterno, é a essência, é o sopro de Deus, é o presente da vida que Deus deu a mim e a você. Ele é o autor da vida e ele compartilhou isso comigo e com você. Se não fosse o fôlego de Deus soprado nas narinas do homem, o homem era apenas um boneco de barro. Quando Deus soprou nas narinas do homem, está lá em Gênesis, ele se tornou alma vivente. Então, Davi aqui expressa uma tristeza que tinha já atingido a alma dele. Então, era algo mais profundo. Então, muita gente hoje
hoje está com tristeza na alma, né? Por exemplo, há diversas doenças que se originam na alma, nos sentimentos guardados, nas angústias, nas ansiedades da vida, não é? Hoje temos, né? Problemas com ansiedade, né? Pânico. Hoje temos a depressão que tem assolado a humanidade. Isso é o quê? Tristezas, angústias que vão se acumulando na alma. Davi fala: até quando estarei eu relutando, lutando dentro de mim, com tristezas no coração, que são o quê? De cada dia, que vai acumulando, não é? Isso era o panorama que Davi estava expressando, mas olhe só o que ele nos ensina neste salmo. Até quando se erguerá contra mim os meus inimigos? São as angústias do dia a dia? Atenta para mim, responde, Senhor Deus meu, ilumina os meus olhos, janela da alma, para que eu não durma o sono da morte, da tristeza, da angústia, para que não diga aos meus inimigos, prevaleci contra ele, e não se regozije dos meus adversários, vindo eu a vacilar. No tocante a mim, o que ele está dizendo, no tocante à minha essência, o meu espírito, eu confio na tua graça. Regozije-se o meu coração na tua salvação. Cantarei ao Senhor, porquanto me tem feito muito bem. Então, Davi nos ensina que às vezes haverá angústias dos dia a dia que vai querer tomar a nossa alma. É nesse momento que temos que olhar para nós mesmos e falarmos isso. No tocante, Rubenita, você confie na graça do Senhor. Coração de Rubenita, regozije-se no Senhor. Cante a Ele louvores, porquanto Ele tem feito muito bem. Então, ore a palavra de Deus quando você estiver angustiado. E aí no capítulo 14, a corrupção do pecado e a sua redenção. É outro salmo de Davi. Diz o insensato no seu coração, não há Deus. Insensato. Corrompe-se a prática de abominações e já não há quem o faça bem. Do céu, olha o Senhor para os filhos do homem, para ver se há quem entenda, se há quem busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se corromperam, não há quem faça o bem, não há um sequer. Acaso não entendem todos os obreiros da iniquidade que devoram o seu povo como quem come pão, que não invocam ao Senhor? Tomar-se-ão grande pavor, porque Deus está com a linguagem do justo. Metei ridículos o conselho dos humildes, mas o Senhor é o seu refúgio. Tomara Sião, viesse já a salvação de Israel, quando o Senhor restaurar a sorte do seu povo, então exultará Jacó e Israel se alegrará. Capítulo 15 é outro salmo de Davi e fala sobre a cidade celestial. Quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo? Ah, quem há de morar no teu santo monte? O que vive com integridade, que pratica justiça e de coração fale a verdade. O que não difama com a sua língua, não faz mal ao seu próximo, nem lança injúria contra o seu vizinho. Ele está aqui falando quem é aquele que entrará no tabernáculo do Senhor, quem é aquele que gozará de intimidade, de relacionamento com Deus. Você quer isso para a sua vida? É o maior bem que o ser humano pode alcançar aqui na Terra. É ainda aqui na Terra ter um relacionamento com Deus. Aproxime-se dele. Busque habitar no seu tabernáculo, né? Então, um homem, uma mulher que vive com integridade faz de Deus o
foco da sua vida. É isso que o salmista está dizendo, né? E qual é colocar Deus como foco na sua vida? É viver com integridade nos atos, nas palavras, nas práticas, na justiça diária, nos seus relacionamentos com outras pessoas. É o que ele fala, não difama com língua o seu próximo, nem lança injúria contra o seu vizinho, aos seus olhos tem por desprezível o reprobo, mas honra os que temem ao Senhor, o que jura com dano próprio e não se retrata, o que não empresta seu dinheiro com usúria. Sabe o que é isso? Que não empresta a juros, esperando alcançar vantagem. Sabe aquelas pessoas que se aproveitam dos endividados, daqueles que estão passando por apertos financeiros e oferece dinheiro para conseguir vantagem? Esse não habitará no tabernáculo do Senhor. O texto fala, nem aceita suborno contra o inocente. Quem deste modo procede jamais será abalado, né? Então, aqui é o parâmetro de quem agrada ao Senhor, de quem, sabe, tem o olhar de Deus sobre a sua vida, porque o texto fala, esse jamais será abalado. Né? Então ele nos dá aqui um parâmetro de um homem e de uma mulher com integridade diante de Deus. Muitas pessoas procuram ser íntegro aos olhos dos homens. Tenta ser bonzinho, tenta fazer o bem, né? Mas a essência muitas vezes não agrada a Deus. Não procure agradar a homens, antes procure agradar aquele que te vê por fora e por dentro. Deixa eu orar por você, Senhor, nesta manhã, colocamos diante de Ti o nosso coração, a nossa vida. Queremos, sabe, praticar a Tua palavra. Queremos, em meio às dificuldades, declarar que Tu és o nosso refúgio. Queremos procurar nos nossos atos, no nosso falar, no nosso andar, no nosso proceder, agradar ao Senhor. Colocamos diante de Ti tudo que temos e tudo que somos. Em nome de Jesus, amém. Deus te abençoe.